Olá, leitoras e leitores! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro vídeo do canal. Fico muito feliz em contar para vocês que agora nós teremos um canal no YouTube, muito em função do projeto Literatura Francófona de 2022, que é sobre o que eu venho contar para vocês aqui hoje. No ano passado, lá na página do Instagram, a gente conversou muito sobre o projeto Literatura Francesa. Então a gente viu grandes nomes da literatura, como o Victor Hugo, a Simone de Beauvoir, o Sartre, o Voltaire, o Flaubert. Então a gente conversou sobre esses grandes autores e sobre grandes clássicos franceses. E esse ano, sem deixar eles de lado, esses clássicos que nós amamos, eu amo também, eu sei que vocês amam também, eu quero apresentar para vocês alguns outros nomes e algumas outras literaturas de língua francesa. Porque além desses grandes nomes que a gente já conhece, que são bem famosos da literatura francesa, existem muitos outros que nem sempre chegam aqui no Brasil, mas que são tão bons e tão maravilhosos quanto. Como muitos de vocês já sabem, eu passei alguns anos lá na França estudando literatura e cultura francesa, e aí tinha uma cadeira que eu fiz na faculdade que mudou a minha visão das coisas, porque o professor trouxe exatamente isso. O nome da cadeira que eu me inscrevi era Literatura Francesa, mas na primeira aula ele fez questão de enfatizar que ele não gostava do nome da cadeira, que ele achava que ela devia se chamar Literaturas Francesas, porque sim, existem muito mais de uma. E é por isso que esse ano a gente vai falar em literatura francófona. A francofonia é o conjunto de lugares, regiões e pessoas que falam a língua francesa. Então o francês ele não é só falado na França. Ele também é falado na Ásia, ele é falado na América do Norte, né, lá no Canadá, em vários países da Europa e vários países da África. Então existem diversas literaturas em língua francesa em diversos lugares do mundo. E a ideia do projeto esse ano, então, é incentivar vocês a conhecer esses novos momentos, esses novos lugares onde também existe a literatura em língua francesa. Mas então vamos lá, vou apresentar um pouquinho o projeto para vocês e vou mostrar como que, sem deixar os nossos grandes autores, né, os clássicos franceses de lado, a gente vai tentar introduzir e conhecer novos grandes autores de língua francesa também. Como que a gente vai fazer isso? A cada mês do ano, a gente vai olhar para uma categoria literária diferente, um estilo literário diferente. Eu me inspirei bastante para fazer isso no Desafio Literaturice da Mel. Para quem não conhece, o Desafio Literaturice, ele é proposto todo ano pela Mel. Eu vou deixar um vídeo, eu não sei ainda aonde vai o vídeo, não sei apontar, mas ele vai aparecer aqui em algum lugar da tela, o vídeo da Mel, no qual eu me inspirei para trazer o projeto Francofonia, o projeto Literatura Francófona esse ano. Então, voltando, a cada mês a gente vai olhar para uma categoria literária diferente. Por exemplo, em janeiro a categoria foi Primeira Publicação, primeiro livro publicado pelo autor. Em fevereiro a categoria vai ser Autor Clássico Favorito, no masculino, autor clássico mesmo, tá? Em março vai ser Literatura Queer. Aí lá em abril vai ter a categoria Autora Clássica Favorita. Mais pra frente no ano a gente vai ler autobiografias. Vai ter um mês dedicado só para autores contemporâneos. A gente vai ter uma categoria também livros marcantes na história. E aí sempre, todo mês, eu vou ler um livro que se encaixa nessa categoria e eu vou indicar alguns outros para vocês também. Então, tanto aqui, né, no canal, quanto lá no Instagram, eu vou estar sempre dando dicas de livros, né, de literatura francófona, de língua francesa, que se encaixem nessas categorias. Ou seja, vocês podem ir lendo comigo o mesmo livro, né, a cada mês que eu vou estar lendo, pra gente poder ir trocando impressões de leitura e fofocando sobre os livros. Ou quem quiser fazer o projeto também, mas não tiver curtido muito o livro que eu escolhi para cada categoria do ano, pode também pegar outra sugestão. Eu vou sempre dar várias sugestões de livros, de autores que se encaixem nas categorias. Mas então vamos a elas, que vocês vão entender um pouquinho melhor conforme a gente for dando uma olhada nas categorias em si. Lembrando que vocês são livres para preencher essas categorias de acordo com o livro que vocês preferirem, tá? Não precisa seguir o livro que eu vou ler naquele mês. A ideia é que no final do ano vocês tenham lido 12 livros dos mais diferentes gêneros, né? Das mais diferentes categorias literárias de um autor de língua francesa diferente. Então, no final do ano, vocês vão ter lido 12 livros e conhecido, eu espero, vários novos autores. Então, a categoria de janeiro foi primeiro livro publicado pelo autor. Então, aquele livro, e aí eu tô falando de romance, né, gente? Ficção, romance, que deu o título a esse autor, né? No momento que ele publicou aquele livro, ele virou um autor. Então, eu escolhi o romance A Convidada, da Simone de Beauvoir, porque ela é uma das minhas grandes autoras do coração, e
Esse livro para ela foi muito importante, porque desde sempre ela sabia que ela queria ser uma autora, ela só precisava escrever um livro. E ele demorou um pouquinho para ser lançado, mas finalmente o dia chegou e foi lançado, e foi motivo de grande alegria para ela, então eu tenho muito carinho por esse livro, assim como ela tinha também. Sobre essa categoria, sobre o livro A Convidada e outras sugestões de livros que se encaixam nessa categoria, tem um vídeo também aqui no canal. Não sei onde que ele vai aparecer, mas já tem. Então, quem quiser conferir essa categoria que rolou em janeiro, já está disponível para vocês darem uma olhada também. Em fevereiro, a categoria vai ser Autor Clássico Favorito. Então, como eu disse, ao longo desse ano, a gente vai ver de tudo um pouco. Autores contemporâneos, autores da França, autores franceses que não são da França, autores de diferentes gêneros literários, mas sem deixar os clássicos de lado. Eu sei que isso é um ponto importante para vocês, para mim também. Então, em fevereiro, a gente vai ficar ali com o nosso autor clássico favorito. E aí pode escolher um livro novo desse autor que vocês ainda não conheçam, ou fazer uma releitura. No meu caso, eu optei por fazer uma releitura. Um dos livros que me introduziram à literatura francesa quando eu era adolescente ainda, que despertaram essa paixão em mim, foi o 20 Mil Léguas, que eu li pela primeira vez lá com uns 16, 15 anos, em português. E aí eu me propus então de em fevereiro reler esse que é um dos grandes clássicos, um dos meus autores favoritos da vida também, dessa vez em francês. Então vou fazer uma releitura, mas vou me desafiar um pouquinho também, porque esse livro ele é grandinho, ele é de fôlego, né? Então vou ler em francês, vou fazer essa releitura de um clássico que eu gosto muito. Lembrando que é um autor, um homem mesmo, porque lá em abril vai ser o mês só delas, tá? Então a gente vai falar dos clássicos das mulheres clássicas lá em abril. Março vai ser o mês da literatura queer, ou literatura LGBTQI+. Então, nesse mês, a gente vai ler livros ou autores que pertençam à comunidade. E aí, cuidado aqui para não cair em um engano de ler livros de autores que não fazem parte da comunidade LGBTQI+, e que, de certa forma, estereotipam, né, essas pessoas que pertencem à comunidade. Então, muito importante também. Então, privilegiem autores, né, que fazem parte da comunidade, que a gente sabe que mantiveram relações homoafetivas e que escreviam sobre isso. Lá em março eu vou trazer boas sugestões, tem vários autores muito bons da literatura queer em língua francesa, né, em expressão de língua francesa. Eu vou ler O Imoralista, do André Gide, que era gay e que escrevia abertamente, falava sobre isso, e nesse livro aqui ele vai trazer exatamente essa temática. Então vou aproveitar esse mês para ler esse que é um grande clássico da literatura francesa também, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas gostaria muito de conhecer. E indico bastante esse livro aqui, é um livro que eu já ouvi falar muito bem, tô bem animada para conhecer, mas quem não se interessar, espera lá pelo videozinho que vai sair início de março, aí eu dou outras sugestões de livros que se encaixem dentro da literatura queer. E em abril, porque é o mês do meu aniversário, a gente vai falar só delas. Um mês só de mulheres, clássicas também. Então, assim como lá em fevereiro, que a gente escolheu um autor clássico para ler ou para reler, em abril essa é a ideia também. Para esse mês, eu escolhi a Marguerite Duras, que é uma autora que eu amo de paixão. E aí eu vou fazer uma releitura, eu vou reler O Amante, que é um livro que eu gosto muitíssimo. E vou ler mais 2 livrinhos dela também, que infelizmente ainda não chegaram no Brasil, tá? Então por isso que eu vou estar fazendo a releitura do Amante, para poder acompanhar vocês. Quem quiser ler O Amante eu vou ler junto. Mas na verdade, para eu fazer novas leituras dessa autora, eu vou pegar 2 livrinhos aí que estão disponíveis só em francês. Quem consegue ler em francês, faço o convite também, posso indicar para vocês o link de compra do e-book em francês. E mais uma vez, vou trazer dicas de várias autoras legais pra gente ler em abril, autoras clássicas francesas, muito bacanas aí pra gente conhecer e ler em abril. Em maio, a categoria vai ser autobiografia ou autoficção. Nessa categoria, o autor vai se colocar na história e vai pegar elementos autobiográficos. Em uma autobiografia, o autor vai se colocar na história como personagem principal para então narrar as suas memórias. Em uma autoficção, ele vai fazer isso também, mas ele vai ter um pouco mais de liberdade criativa, então ele pode contar suas memórias e misturar elas com um pouquinho de ficção. Então tem muito de verdade ali naquela autoficção, mas nem tudo necessariamente aconteceu, nem tudo é verdade. E diga-se de passagem que os franceses são muito fãs deste gênero literário. Hoje em dia temos a Annie Ernaux, por exemplo, que basicamente revolucionou, né, esse gênero literário, mas enfim, falaremos dela mais pra frente. Tem vários títulos, vários autores que fazem uso dessa categoria, então eu vou indicar muita coisa legal pra vocês.
Eu, particularmente, vou estar relendo Les mots, As Palavras, que é o livro autobiográfico da infância e adolescência do Sartre. E eu vou ler também o Camara Lé, que escreveu O Menino Negro. O Camara, ele nasceu na Guiné e é um grande autor de literatura em expressão francesa. E em O Menino Negro, ele vai também fazer uma autoficção sobre a vida dele, a infância dele. Então são 2 livros que falam da infância de uma maneira autobiográfica ou autoficcional. O do Sartre e o do Lé. São 2 livros bem curtinhos, dá tranquilo para ler em maio. Em junho a gente vai sair um pouquinho do foco dos clássicos para falar de clássicos contemporâneos. Na verdade, a gente vai falar dos contemporâneos. Tá? Então, autores de expressão francesa, autores que escrevem em francês, que estão vivíssimos, ganhando muitos prêmios e ficando muito famosos no mundo todo. Quem sabe daqui a 50 anos não vão ser os novos grandes clássicos. Então eu vou trazer dicas de muitos autores, eu tenho muitos autores que eu gosto muito nessa categoria, eu vou me empolgar aqui, de diversos países do mundo. Tem a Annie Ernaux, tem o Patrick Modiano, tem, meu Deus, quem mais? A Leila Slimani no Marrocos, a Jacqueline Armand na Bélgica e muitos, muitos outros que eu, enfim, vou trazer mais pra frente pra vocês. O livro que eu escolhi pra ler esse mês é um muito polêmico, de um autor muito polêmico, que eu sempre fugi dele. Eu fujo dele porque eu achei muito polêmico. Mas muita gente, enfim, já me indicou, disse que é muito bom, que apesar de ele ser uma pessoa um pouco que gosta de causar, os livros são muito bons. Então eu vou dar uma chance pra ele, pro Submissão, do Michel Houellebecq, que é um dos autores da atualidade mais famosos exatamente por causa desse motivo, porque ele é muito polêmico. Então, vamos ver. Essa leitura eu acho que vai ser no mínimo interessante. Em julho, a categoria é mistério, suspense policial, thriller, vou aceitar tudo, tá? Tudo que tem ali um pouco de mistério e suspense envolvido. Todos esses livros que grudam, que a gente gruda e quer muito saber como é que termina, que não solta o livro até saber qual é que é o final daquela história, tá? Qualquer um desses que aconteça isso vale. E nesse mês eu vou dar também uma chance para um outro autor. Esse autor eu já cheguei a ler, na época da França eu li um livro dele, não gostei muito. Mas como muitos de vocês me falam muito bem e dizem que ele é maravilhoso, que eu devia dar uma segunda chance, então vou lá. Vou tentar de novo ler o Guillaume Musso e vou pegar um livro dele que vocês já me indicaram 1000 vezes, que é A Vida Secreta dos Escritores, que é para ser uma história de mistério muito envolvente aí, então eu vou tentar me jogar nessa história e ver se eu consigo mudar a minha percepção do autor. O livro que eu li na época, já faz uns 3 anos, era Um Apartamento em Paris, eu acho. Eu nem cheguei a terminar, eu não gostei muito da escrita dele e larguei o livro. Mas tenham paciência comigo, vou dar uma segunda chance, veremos aí se a coisa muda de figura. Em agosto eu vou propor uma categoria bem especial, um desafio especial para vocês, que vai ser a categoria África Francófona. Então não vale literatura da França, nem da Bélgica, nem do Canadá, nem de qualquer outro lugar que não seja um país da África. Porque, gente, tem muita gente boa lá. Muito autor e autora bons escrevendo em francês. Então eu vou dar muitas dicas para vocês de autores e de livros. E a minha ideia é que vocês leiam um autor africano, um autor de língua francesa lá de um dos países da África. O livro que eu vou ler vai ser o Moisés Negro, do Alain Mabancou. Se vocês não conseguirem achar esse livro, porque eu acho que ele está publicado no Brasil só pela tag, eu vou indicar vários outros. Tem vários livros do Alain aqui no Brasil já traduzidos, que são maravilhosos. Se não, eu vou indicar muitos outros autores, não se preocupem, vocês vão conseguir preencher aí essa categoria com... Tem muita gente boa. Tem muita gente boa, não se preocupem. Mais pertinho lá de agosto, eu começo a sugerir vários nomes e vários livros da África francófona. Mas um grande nome aí desde já, é o Alain Mabancou. Ele é franco-congolês, tá? Então ele é o autor do Congo e ele é tido como um dos maiores nomes da literatura em língua francesa da atualidade, assim. Ele é muito bom. Então já fica aí esta dica. Em setembro, eu quero abrir um pouco mais nossos horizontes pra gente poder, se quiser, sair um pouquinho da ficção. Então a categoria vai ser um livro que marcou a história. E aí pode ser um livro de ficção. Tem livros de ficção, é claro, que marcaram a história, mas pode ser um livro de não ficção. Então, um livro de história, um livro teórico, tá? Que vai ser o meu caso. Em setembro, eu pretendo reler um dos livros que mudou a minha vida, a minha forma de enxergar o mundo e muitas coisas, que é o livro Um Feminismo Decolonial, da Françoise Vergès, que ela é, eu ousaria dizer, a nova Simone de Beauvoir. Ela é uma filósofa francesa da atualidade, né? Então ela é contemporânea, ela está vivíssima da Silva, falando sobre o feminismo, quebrando barreiras, repensando várias coisas, e ela é maravilhosa. Ela está na vanguarda do movimento feminista, assim como a Simone estava na sua época, né? Então uma nova filósofa aí pensando no feminismo para nós lá na França, que é maravilhosa. Então esse livro eu indico muitíssimo, eu recomendo muitíssimo que vocês leiam.
nesse mês de setembro, mas se não interessar, se não quiserem, e é obrigado, mais ou menos, esse livro, talvez fosse obrigado, pessoal, esse livro é muito bom, mas tudo bem, se não quiser, vou dar outras sugestões como sempre, tá? Todos os meses, ninguém precisa seguir o livro que eu vou ler, vai ter outras sugestões. Outubro também é um pouco um mês desafiador, porque eu sei que não é todo mundo que gosta de poesia. Mas como a gente tá nesse projeto para se desafiar um pouquinho, para conhecer coisas novas, eu botei em outubro essa categoria, tá? De poesia. Então vou trazer poetas aqui para vocês. E eu vou ler A Voz dos Botequins e Outros Poemas, que é uma edição que tem bilingue aqui no Brasil, do Verlaine, que é um dos grandíssimos poetas franceses, ele é maravilhoso. Convido vocês a tentar ler ele comigo, é bem tranquila essa leitura. Se não, claro, teremos outras sugestões. Em novembro é um pouco livre. O nome da categoria é literatura francófona, porque aqui vale tudo. Vale França, vale Bélgica, vale Canadá, vale os vários países da África. Então novembro vai ser um mês pra gente celebrar a diversidade da língua e da cultura francesa. Vale autor de qualquer país. Selecionei, por exemplo, o livro Herança, do Miguel Bonnefoy, que é franco-venezuelano, tá? Então eu achei essa mistura bem interessante. Eu ouvi muito falar desse livro no ano passado, ele parece um livro muito bom, então eu coloquei aqui no projeto pra gente ler juntos. E tô muito ansiosa para essa leitura. Eu nunca antes li um autor franco-venezuelano, achei isso muito legal, muito curioso. E eu boto fé que coisas muito legais vão sair aí deste livro. Então convido todos a lerem comigo em novembro, Herança, do Miguel Bonnefoy. Se não, claro, eu indico outros títulos. Dezembro, pra gente fechar o ano com tudo, teremos a categoria Livros com protagonistas mulheres fortes. Então, lá, mais pertinho de dezembro, eu vou indicar vários livros para vocês com personagens femininas muito legais, muito fortes, muito bacanas, que estão aí na literatura em expressão francesa. E eu vou ler especialmente uma história sobre isso, tá? Aqui no Brasil, o livro se traduz como Ousadas, de uma escritora e desenhista maravilhosa, ela se chama Pénélope Bagieux, e ela recuperou a história de várias mulheres importantes na história que foram esquecidas, deixadas de lado. E ela reconta essas histórias, ela traz de novo para a luz essas histórias em forma de quadrinhos. Então é muito legal porque ela vai ilustrar as histórias dessas mulheres pra gente relembrar e prestigiar essas mulheres que foram esquecidas na história. Então esse livro é muito, muito legal. Eu recomendo muitíssimo vocês a me acompanharem nessa leitura em dezembro. E é isso, pessoal. Temos então todas as nossas 12 categorias. Uma categoria por mês, um livro por mês, 12 livros de literatura em língua francesa no final do ano. Eu tô muito animada para fazer esse projeto com vocês esse ano. Quero trazer muito conteúdo legal, muito autor, muito livro legal aqui pro canal. E eu espero que vocês embarquem nesse projeto comigo. Mandem aqui nos comentários sugestões de nomes ou de livros, se vocês tiverem para as categorias. E montem aí a listinha de vocês. E me mostrem, me marquem. Eu quero muito ver, quero muito conversar com vocês sobre literatura francófona, que é uma grande paixão que eu tenho. Então, fico muito contente de poder compartilhar com vocês. E c'est parti! Partiu!